aulas com aquilo que estava a descobrir. E desse ponto de vista, a minha ação tem sido uma ação de partilha com as diferentes há diferentes escalas, porque naturalmente partilho com alunos de uma maneira, com pares de outra, com mestres de outra, mas é uma partilha em que eu vou sempre aprendendo, vou sempre tendo feedback. E uma coisa que eu fui aprendendo também é que quando nos situamos numa área disciplinar apenas, e disso tu tens, enfim, vastíssima experiência, e eu elogio muitíssimo, eu acho que tu tens feito um trabalho pela cultura portuguesa, já que isto não é troca de galhardetes, é mesmo assim, tens feito um trabalho fantástico pela cultura portuguesa. Eu conheci-te primeiro pela escrita, e nessa altura eras uma grande corajosa nas letras portuguesas a publicar sobre autores contemporâneos, numa altura em que nas academias se dizia, mas eles estão vivos. É preciso tempo, distanciamento para que o teste do tempo se exerça, e tu tinhas a coragem de exercer o teu juízo e a tua aposta científica em autores vivos. Portanto, isso em 74, 75, 76 não era coisa pouca. E havia muito bons autores a escreverem, portanto... Muito obrigada, Anabela, mas avança para ti, pronto, por para favor. mim. Ora bem, a área disciplinar sempre foi algo que eu achei muito interessante para tentarmos ter as nossas referências maiores, mas depois o diálogo das artes e o diálogo das disciplinas é que nos ajuda a entender a literatura, qualquer dos fenómenos estéticos, porque eles estão inseridos naquela never-ending conversation que é a cultura. E isso depois vai revelar-se na minha ação e nas minhas opções institucionais. Quando eu, por exemplo, vim para o CLEPUL, eu comecei numa área muito restrita, que eram os estudos camilianos. Se me permites, Anabela, isso era uma questão que eu te queria pôr muito específica. Eu queria que me dissesse o que é o CLEPUL, o que é que tu fazes cá, porque me parece que o feedback, pelo menos que eu tenho, maior, com maior impacto, é do CLEPUL. Tu tens feito muita coisa no CLEPUL, certo? Então, certo. Agradeço que expliques. O CLEPUL foi um centro de investigação criado imediatamente após o 25 de Abril pelo professor Jacinto Prado Coelho, de quem eu fui aluna, e que tinha como corpus e área de trabalho as literaturas lusófonas, aquilo que se chamava na altura as literaturas de expressão portuguesa. E daí Centro de Literaturas de Expressão Portuguesa das Universidades de Lisboa. Já tinha a ambição de se ultrapassar o espaço da Faculdade de Letras, mas em qualquer dos casos era muito restrito o seu âmbito às literaturas e à lusofonia, e às literaturas lusófonas. Ora bem, quando eu fui eleita, e eu não queria, foi uma surpresa, mas pronto, confiaram em mim para o centro, para dirigir o centro deu digamos, fez uma mudança brutal. Estávamos na altura do início das avaliações internacionais, e o centro tinha tido avaliações fracas, e deu um pulo brutal no que diz respeito a número e diversidade de áreas de trabalho e número de investigadores. Nós passámos em poucos anos de 30 pessoas, cerca de 3 dezenas de investigadores que havia 30 anos mais ou menos o formavam, para 300 e tal, e depois 400 e depois 500. Neste momento tem 500 em todo o mundo. Uma circular no centro atinge todos os continentes em segundos. Portanto, estamos a falar de um centro que tem uma projeção muito grande e que teve que mudar o nome exatamente para corresponder a essa diversificada área de influência e de trabalho que começou a ter no diálogo das artes, dos saberes, etc. E, portanto, passou a ser Centro de Literaturas e Culturas lusófonas e europeias, porque a lusofonia continua a ser importante, mas a nossa visão já não era estruturalista, já não era desinserir o texto da cultura, mas entendê-lo e compreendê-lo na cultura,
cristalização estética que é, e simultaneamente a compreendê-lo na sua ligação de fraternidades, mas também de raízes. E aí a Europa era extremamente importante para nos dar as referências fundamentais, porque nos dá, digamos, as lições do cânon tradicional e porque nos permite a renovação em relação a esse cânon e nesse cânon, nessa tradição. Pronto. Daí a grande mudança que se realizou no centro, porque passámos a ter desde a antropologia às ciências sociais de um modo geral, pronto, à literatura, claro, há o interesse pelas diferentes manifestações artísticas. Eu, por exemplo, trabalho a literatura em interartes. O que significa que eu não consigo vê-la senão nesse diálogo que a faz vibrar, que a faz ser, digamos, uma das vozes, com o timbre verbal, naturalmente, mas uma das vozes nesse espaço cultural por excelência, super, hiper codificado, que é a arte. E, portanto, desse ponto de vista, depois a minha preocupação também passou a ser dar possibilidade a que todos dissessem, partilhassem, trouxessem, fizessem no Claypool. E isso obrigou-me a optar por um registro diferente de fazer congressos, não os hiper especializados, mas os que já tinham uma perspectiva de grande abrangência, de grande transversalidade, que permitiam a especialização, mas que também favoreciam o diálogo interdisciplinar e de perspectivas que, aliás, muitas vezes derivavam do lugar até cultural, linguístico em que essas pessoas se encontravam. E os congressos passaram a ser um momento de reunião e de visitação, se quisermos, de todas essas vozes que às vezes só conhecíamos pelo nome, e que poderiam encontrar-se pronto. Só para dizer que essa internacionalização não se restringe à europeização. Não. Temos de todos os continentes. A nossa preocupação tem sido exatamente essa, porque senão o nosso olhar está viciado à partida. A Europa vê-se de determinada maneira, vê-se no mundo e inscreve-se no mundo de determinada maneira, apesar de, evidentemente, haver uma variação dentro dela. Mas a ideia está em confrontar olhares. E dentro da mesma Europa, ver os extremos. Por exemplo, criámos algumas instituições, uma delas é a Iberoslava, a Associação de Estudos Iberoslavos, que nos primeiros congressos tentou ver de que modo as periferias da Europa se familiarizavam, se irmanavam, se fraternizavam, e descobrimos coisas interessantíssimas, até do ponto de vista dos mitos identitários. Nós julgamos que o sebastianismo é só nosso, e não é. Existem outras figuras. O messianismo é só nosso, e não é. Existem outras. África, exato. E depois, naturalmente, trazer dos outros continentes, porque senão nós falamos da lusofonia só de um ponto de vista que é o europeu, e não pode ser. E também temos que ver qual é o olhar do outro. O olhar do outro passou a ter imensa importância nos nossos estudos, porque nós fizemos aquele crescimento que nos leva a perceber que o espelho não nos devolve a nossa imagem. O espelho dá-nos uma imagem que é trabalhada pelo olhar do outro, e esse trabalho é extremamente importante para nós formarmos o nosso olhar sobre nós. E portanto é nesse intercâmbio, nesse espaço de tensões que são conflituantes no sentido em que são diferentes, mas que são enriquecedoras no sentido em que cada uma delas vai estimular a outra a dar um passo em frente e a avançar relativamente àquilo que era status quo, e portanto isso passou a ser muito importante para nós, da mesma forma que passou a ser muito importante pensar que todo o grupo, todo o diálogo tem que apostar na juventude. A intergeracionalidade é muito importante, porque cada um ganha com o outro. Ganha um olhar novo, ou ganha
o legado que não sente pulsar de outra maneira senão através do mestre. E, portanto, em paridade e em diálogo, fazer com que isso se reveja também nas publicações, nos encontros, na presença atuante dos jovens. E eu acho que aí temos feito um trabalho até de defesa dos jovens, porque nós fizemos um manifesto anticrise em que chamamos a atenção para essa fortuna patrimonial que nós estávamos a largar por esse mundo fora, a fazer sair ou a deixar sair, porque nós investíamos na formação, tínhamos-los formados e dizíamos-lhes adeus. E essa é uma tristeza. É ver que eles depois vão para outros países, fazer crescer outros países, e esses países são concorrenciais connosco. Sim. E, portanto, até isso nós temos feito e tivemos essa preocupação. Portanto, tentar que a cultura não pode ser elitista no sentido em que esteja voltada para si próprio. Pode ser elitista no que diz respeito simplesmente a ter a consciência de que há certa erudição que naturalmente não está ao alcance de todos. Não está porque não há tempo, não está porque não há recursos, não está porque não há preparação naquela área. Eu também não vou estudar a física quântica através dos livros, vou à divulgação, por exemplo. Isto é portanto, vou por aproximações. Ela é naturalmente, a ciência é elitista neste sentido, porque implica uma preparação que implica uma dificuldade de acesso mas depois nós temos que fazer com que ela não seja egoísta. Ela tem que ser uma matéria partilhada, porque é ela que dá a riqueza do autoconhecimento, do heteroconhecimento, de uma cultura que avança em direção não se sabe aonde. E é essa que digamos, é isso que é o fascínio daquilo que o Zygmunt Bauman dizia ser a aventura inacabada. Não é só a Europa, somos todos nós, é a nossa cultura, é tudo aquilo que estamos a fazer. Anabela Rita, ultimamente estiveste na organização, e se calhar és a generala, de um grande congresso sem futurismo, um congresso internacional luso-brasileiro. Gostava que me fizesses o balanço, se correspondeu às tuas expectativas, se não correspondeu. Olha, essa foi uma das aventuras que é icónica e muito representativa do nosso centro e do trabalho que temos feito entre instituições e com as diferentes instituições, e o Triplo é uma das instituições que está connosco, felizmente, e que foi assim. Nós começámos com os 100 anos do Orfeu. E comemorando os 100 anos do Orfeu, verificamos que é inevitável que há um percurso que é feito até ao Portugal Futurista, 2 anos depois, e em que nós podemos potenciar e explorar melhor a reflexão que foi feita no 100 Orfeu. Implementámos um novo modelo de congresso que corresponde a esta perspectiva que nós temos de trabalho alargado, dando protagonismo às diferentes instituições, como aconteceu com o Triplo, ou seja, permitindo que todas as instituições e convidando as instituições a fazerem aquilo que podem fazer no âmbito das suas competências, das suas possibilidades. Se uma tem, digamos, a possibilidade de organizar uma exposição, faça, ou se uma tem a possibilidade de fazer uma edição, faça-o, revelar inéditos, faça-o, promover aulas abertas ou sessões de clubes de leitura ou o que for, faça-o, etc, etc, etc. Portanto, se quisermos, chamamos-lhe congresso, mas no fundo tem um momento de congresso que no caso tentámos sempre que fosse internacional. Chamámos-lhe luso-brasileiro apenas para dar protagonismo aos dois lados do Atlântico, mas na verdade ele foi sempre um congresso que teve um conjunto, um calendário de colaborações e um calendário de iniciativas que durava o ano inteiro e que atravessava o país, atravessava o Brasil e atravessava outros países limítrofes, limítrofes relativamente a este percurso. Tínhamos Espanha, França,
Itália, e, em alguns casos, outros países também participaram. Isto quer no Sem Orfeu, quer no Sem Futurismo. Curiosamente, o Sem Orfeu confrontamos com aquele problema que foi, de repente, termos ordens nos centros e em todo o aparelho administrativo de que não poderia haver uma despesa. E aí olhámos um para o outro, Dionísio e eu, e dissemos, bom, temos que implementar um modelo diferente. E é assim, vamos dizer a todos que estamos a pedir apoios, sem dúvida, mas que se não houver, cada um participa como puder, virtualmente, não virtualmente, cada um faz o seu trabalho de casa, na sua casa, e isso é consagrado num calendário comum. E este modelo, que é um modelo em rede, impôs-se, e as instituições e as pessoas ficaram tão gratificadas com ele que temos vindo a repeti-lo. O Sem Futurismo foi um outro momento em que, sim senhora, tivemos, num dos casos estivemos em São Paulo, sem Orfeu, no outro caso estivemos no Rio de Janeiro, ok? E depois estivemos numa série de instituições académicas e não só, iniciativas que foram povoando aquele calendário, que fizeram o calendário atravessar como uma festa de reencontros sucessivos o ano e estes espaços geográficos que se centram nesta zona que apanha a Europa e apanha o outro lado do Atlântico. Anabela Rita, eu gostava de continuar esta entrevista com factos mais pessoais. E o que te diz respeito de mais pessoal e mais importante, na minha opinião, é o ensaísmo. Porque outras coisas tu és pintora, mas acho que não consideras esse ramo da tua vida, da tua existência, não é? Isso é um hobby. Mas não, não fazes poesia? Não. Não escreves romances? Não, mas escrevi fragmentos poéticos, isso sim. Mas pronto. Pronto, então o essencial, o mais importante na tua vida é o ensaísmo. Eu gostava que falasses um bocadinho no teu ensaísmo e em especial nestas últimas edições tuas que são sobre o Eça de Queiroz. Embora seja uma obra anterior. Foi agora reeditada, revista, mas reeditada. Bom, eu comecei a ser um ensaísta na altura, a escrever sobre literatura numa altura em que o estruturalismo estava em pleno. E eu já na altura tinha, digamos, uma visão que era uma visão simultaneamente estruturalista e antiestruturalista, porque achava que o texto não cabia naquelas redes e naquelas grelhas que eram muito mecânicas, muito rígidas, e o texto era exatamente aquilo que me escapava. E não por acaso, dois autores que me fascinaram foram Eça e Camilo. Camilo, porque é um visceral, é um indivíduo que tem uma caixa de ressonância em termos de lexicais, em termos de conhecimento da língua e que corre toda a panóplia da ironia, do humor, da sátira, do sarcasmo, enfim, vai até ao limite. E o Eça porque é a antítese dessa visão, dessa figura que se expõe e que se impõe, e que é um autor que intelectualiza a sua ironia e que, como intelectual, se esconde por trás dos bastidores para mexer os cordelinhos da ficção. Em qualquer dos casos, qualquer deles é manipulador de formas diferentes e qualquer deles é mestre da ironia de formas diferentes. E, portanto, fascinaram-me particularmente. Garrett é outro autor que me fascina porque a sua ironia é uma ironia que decorre, se quisermos, do projeto iluminista também, de que ele também é herdeiro e que, portanto, utiliza de um modo mais subtil para promover aquela revolução cultural, aquela iluminação, enfim, do povo e do povo que, enfim, era aquele que já tinha acesso à leitura, naturalmente, porque era para ser lido, ele era mesmo para ser lido, não era para ser lido em voz alta.
como alguns textos do Essa. Ora bem, eu comecei por aí, mas a verdade é que à medida que fui desenvolvendo, e naturalmente com o Essa de Queiroz, por quem eu acabei por me interessar, com quem eu acabei por me casar, digamos assim, no que diz respeito a trabalho académico, porque eu fiz o doutoramento e esse é considerado, se quisermos, o laço por excelência, não é? No Essa eu tive a descoberta de como a retórica, ou a dimensão retórica de um texto, nos ilumina para o modo como aquele autor nos manipula. Ou seja, todo o texto é, acima de tudo, uma forma de diálogo e uma forma de comunicação. Sem dúvidas, sabemos disso. Mas observar a comunicação, a manipular-nos através da conjugação de figuras retóricas que nós achamos tão elementares, mas que cruzadas, combinadas, nos deixam perante um caminho armadilhado que nos impede de ver ao lado. Foi para mim uma descoberta muitíssimo interessante. E isso fez-me avançar no sentido de... E também naquela altura eu pintava, portanto a pintura também me ajudou a ver que as cores têm personalidades, os pigmentos têm personalidade e, portanto, os processos agenciados também têm a sua personalidade. Há uns que são mais fluidos, há outros que estruturam o texto, e o texto chega a organizar-se como uma espécie de palco que nós observamos e onde os jogos de luz e sombra vão fazendo o seu percurso e fazendo-nos ver a realidade de outra maneira. São autênticos óculos de realidade virtual. Nós vemos, quando começamos a ver como eles trabalham, nós vemos que vemos o que lá não está. É o modo como o texto nos faz ver a realidade que nos conduz à convicção de que a realidade é aquilo, mas não é. É a realidade, não é o real, é uma realidade construída. Bom, isso foi para mim muitíssimo interessante e foi uma aprendizagem muito, muito grande. A partir daí, todo o meu trabalho foi no sentido de tentar perceber como é que os textos desenvolvem o diálogo com todas as áreas do saber, porque eles são de facto lugares onde todos os saberes se encontram. E como é que eles desenvolvem esse... Sem dúvida que ao olhar para um texto de Essa, eu posso perceber que há um determinado momento que corresponde aos protocolos e ao programa de um impressionismo ou de um realismo. Mas na verdade, se nós olharmos bem para cada um daqueles fragmentos, nós verificamos que todos lá estão. E que o diálogo entre os textos, em termos daquilo que é a memória que o texto tem de outros textos, nos permite atravessar a história da nossa cultura em camadas sobrepostas de fantasmas de referências. E é isso que é fantástico num texto, porque nós começamos a vê-lo como uma espécie de câmara de maravilhas, não é? Em que podemos reconhecer e mais este, 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 e mais... E isso é fantástico, porque cada um é colocado no seu lugar do diálogo e não do tempo. E isso nega uma questão que foi discutida no Congresso a respeito do futurismo, que havia núcleos vanguardísticos estanques, o que é completamente inconcebível, não é? Exatamente. Porque tudo se interpenetra, está em rede com o passado e com o presente. Exatamente. Sei lá, para dar um exemplo e não ir mas o exemplo é suscetível de ser expandido a qualquer outro momento textual. Se nós pensarmos naquela visão de artista que nos apresenta o nosso Cesário num bairro moderno. Claro que temos uma sociedade a mudar e é um bairro moderno e está a romper uma cidade dentro de outra cidade. É um momento eminentemente revolucionário, mas a visão que ele nos dá é uma visão interessantíssima, porque é a visão do fenómeno estético, tal como ele se elabora. Ele diz que se a senhora vai tentar, a ideia dele é transformar
os simples vegetais no ser humano que se move existe. O que já de si é uma obsessão do ser humano desde que a cultura existe, não é? Desde os alquimistas até o que é criar e de que modo é que o homem quis criar, pois o homem quis sempre criar, é um criador por excelência e é um ser imaginante. Ora bem, quando ele nos mostra as imagens e a seguir corre uma série de imagens, cada uma dessas imagens está vinculada a um programa estético. Mas também a verdade é que cada uma dessas imagens está vinculada a uma série de textos e de motivos e de figuras que nós vamos ver reconhecidas até ao momento em que percebemos que a arte é como o tal ventre que tudo aquilo jante no final. E portanto nós folheamos a história da arte. E ele mostrou que a arte e a inovação em arte não se faz ab nihilo. Toda a inovação se faz quando na nossa mente, naquele museu imaginário, se movimentam as peças no sentido de abrir lugar para outra e de se conjugarem para uma imagem nova. Mas essa imagem resulta da ponderação das anteriores, consciente e inconsciente. E é aí que aqueles programas habituais de estudo da imagem, de iconologia, e eu gosto muito do Panofsky, de todos esses autores, embora eu distinga talvez um autor muito, muito interessante, particularmente estimulante, que é o Louis Marin, que não se inscreve nessa visão enfim, seccionada e tal. A verdade é que quando nós vemos esses planos de trabalho, nós dizemos é muito interessante ver que cada imagem está vinculada a um programa estético, mas isto é muito espartilhado. A nossa memória não funciona assim. A nossa memória é eminentemente relacional. E é porque ela é relacional que se nós fizermos isto está a ser artificial e não corresponde. Portanto, no momento da escrita, naturalmente é muito mais a área do inconsciente que funciona do que a área do consciente e do subconsciente, mas a verdade é que na área da leitura aqueles textos sobrevivem porque nos vão dizendo outras coisas. Nós não estamos a tentar descobrir os fantasmas de quem escreveu, nós estamos a tentar perceber porque é que aquele texto nos diz alguma coisa. E diz-nos porque continua a dizer, continua a ser uma máquina de produzir imagens na nossa imaginação. E essa produção passa por recuperar imagens que já não vêm como foram feitas, mas já vêm da nossa leitura à distância. Eu agora lembro à distância as viagens da minha terra como não ali com os meus 10 anos, não é? E, portanto, mas ela colhe aquelas lições todas porque eu de alguma forma me assume, como dizia o Alberto Manguel, nessa mudança de leitora na perspectivação daquela peça, que é, no caso, Viagens na Minha Terra, mas poderia ser outra qualquer. Ora bem, o que me fascina é ver que cada texto e cada imagem faz rigorosamente aquilo que o nosso cesário nos mostrou fazer na visão da artista, num pequeno excerto, enfim, numa passagem muito pequena, mas que é suficientemente expressiva de como é possível ir desde a nossa mais antiga opção, que é a da criação, a da produzir vida, a do homúnculo, a do Paracelso, a do etc, 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 e vai até aos nossos mitos atuais, não é? Do Frankenstein, que quer produzir o monstro e etc, etc, e que faz exatamente aquilo e que diz, bem, agora só falta a eletricidade para lhe dar vida, não é? E nós somos isso, nós somos o ser da ambição imaginante, não é? E desse ponto de vista, enfim, acho que é esse fascínio pela imaginação e pelo modo como a imaginação nos faz avançar e nos faz produzir arte, que eu tenho revelado nos meus últimos textos. Eu agradeço muito porque respondeste mais do que aquilo que eu perguntei. A minha pergunta era muito mais limitada, cingia-se a obras que tu tenhas publicado e tu deste foi ideias. Ótimo, ótimo, agradeço. Só para terminarmos,
Anabela Rita, gostava de que me revelasse alguma coisa dos teus projetos para o futuro, pessoais e congressos, eventos importantes. Olha, vamos ter, isto é mesmo levantar a ponta do véu, nós vamos ter uma série de congressos dedicados às humanidades, para chamar a atenção para essa componente que está a ser cada vez mais exilada nas nossas vidas e na cultura e na política e em tudo o que seja perspectiva, enfim, oficial, programas académicos, etc. Porque sem eles nós não nos conhecemos. Elas é que nos dão, digamos, o discurso compreensivo que permite integrar todos os saberes. Esse é um dos aspectos. Em matéria de projetos pessoais, eu estou a iniciar com um grupo de que fazem parte sempre os colegas que estão connosco, e também te vou desafiar para isso, uma história da literatura em interartes. O livro, estamos a produzir alguns livros que estão aí na calha, mas livro assim individual. Tenho vários a serem terminados, mas há um deles que tem um título muito interessante, que é Do que não existe, porque é rigorosamente a expressão de que tudo o que nós construímos em termos de leitura de facto não existe, mas existe para nós. É a tal realidade que não se cola ao real, mas que deriva dele e da nossa leitura dele, e que tem um tempo, está datada e dura, se quisermos, o tempo da sua enunciação, e a partir daí vamos para outro e temos outras leituras a surgirem, e temos outros desafios a surgirem também. Do que não existe é no fundo a nossa cultura. Basta perguntar, mas o que é que não existe, que tens que responder alguma coisa, logo existe. Logo existe, exatamente. Não é? Existe no nosso discurso, existe na nossa mente, e é isso que é fascinante. É o que o homem conseguiu fazer de um mundo onde existe muita coisa, sem dúvida, mas não existia uma coisa, e não existe uma coisa, que é dar-lhe sentido. Muito obrigada, Anabela Rita, por esta mais de meia hora de conversa interessantíssima e produtiva, inclusivamente para um trabalho que eu tenho de fazer agora, e já fiquei com algumas ideias. Muito obrigada. Eu é que agradeço, obrigadíssima por isto. Mais uma vez estamos juntas, e mais uma vez estamos emocionadas, porque ambas fazemos com paixão tudo o que fazemos. Ótimo. Obrigada, beijinho. Obrigada, beijinho também.